Bom, então, meu nome é Igor Viana, tenho 23 anos, sou natural de Florianópolis, moro aqui, e eu atualmente estudo Direito, faço Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, estou no 9º semestre, e no momento apenas estudo. Eu estou fazendo algumas categorias de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Mais precisamente, a última que eu fiz foi All Dungeons, mas eu já fiz muitas outras, inclusive de outros jogos. A primeira que eu iniciei no speedrun foi a categoria de 16 estrelas no jogo Super Mario 64. Depois fui para 70 estrelas e, por último, 120 estrelas no Super Mario 64. Depois fui para o Zelda e passei algum tempo fazendo speedruns de 100%. Vamos dizer, depois que você passa por todos os níveis, os estágios do jogo, você chega ao final, né? Depois de completar os jogos, você sente que você talvez tenha vontade de jogar ele de novo. De repente, depois de um certo tempo, aí você vai lá, joga de novo e vê que, vamos dizer, o interesse vai diminuindo com o passar do tempo, porque aquela proposta vai se exaurindo. E aí chega num ponto em que você abandona o jogo, ou você tenta algo a mais, né? um desafio adicional. Então, por que fazer speedrun? A resposta seria para, vamos dizer, criar um novo desafio, né, com relação a algum jogo que você gosta muito, você ama, e isso te traz novas sensações, novas descobertas, né, que antes numa jogabilidade normal não te traria. Né, aqueles speedrunners que têm, vamos dizer, uma posição muito alta ou estão em primeiro lugar, né, em jogos famosos principalmente, eles têm sim retornos financeiros muito bons, né? Eles têm às vezes patrocínios, e isso pode dar um retorno financeiro sim, uma pessoa pode viver disso sim, né? É difícil, né? Mas é possível. Veja bem, os gastos que eu tive que gastar uma vez só, né? Então eu tenho minha televisão, né? Televisão de tubo, né? Uma televisão antiga, a ideal. Eu tenho o próprio videogame, né? Eu tenho os cabos aqui, então tudo isso tem um gasto, né? Só que esse gasto é uma vez só que você faz e ele dura por muito, muito tempo, muitos anos. Então, eu diria que, vamos dizer, se você for diluir esse gasto no tempo, isso não faz vamos dizer, o gasto não fica uma coisa absurda, né? Então, eu diria que no momento eu, vamos dizer, estou um pouco no déficit, mas também não é tanto déficit assim, né? Bom, desta franquia, o que eu mais gosto, com certeza, é a The Legend of Zelda Ocarina of Time. A razão para isso é muito simples. É um jogo que eu me recordo jogando desde que eu tinha 7 anos de idade, né? Ganhei de presente. Eu tive um prazer enorme jogando o jogo enquanto criança, né? E ele tem ele faz parte da minha história, né? Enfim, da minha infância, isso toma um lugar de destaque na vida da pessoa, de modo que isso faz ele ser o meu jogo predileto dessa franquia. Eu faço speedruns de 2 jogos, Super Mario 64 e The Legend of Zelda Ocarina of Time. É uma franquia de grande sucesso, né? Apresenta uma história interessante, a jogabilidade interessante. Dizendo respeito ao speedrun em si do jogo, é um jogo que tem muitas possibilidades, muitas descobertas estão sendo feitas de glitches, né, de bugs do jogo que te possibilitam ir mais rápido. Isso tudo deixa o jogo vivo ainda. Depois de tantos anos, né, de lançado, o jogo ainda continua vivo. Eu poderia citar 2, assim, que são, então, em pé de igualdade, eu acho. O primeiro foi quando eu cheguei no primeiro grande desafio do jogo. No caso do Ocarina of Time, um inimigo chamado Goma.
né? É uma aranha gigante. Eu lembro de eu jogando pela primeira vez, eu fiquei simplesmente assustadíssimo, eu fiquei paralisado quando eu vi aquilo, né? E aquele monstro, vamos dizer assim. Então eu lembro que deu um grande impacto assim, emocional em mim. E também o segundo foram os créditos do jogo. Dá uma sensação de desafio completado, né? De um desafio aceito e detonado, né? Eu lembro que foi uma sensação muito interessante de ter vencido o jogo, especialmente quando eu venci ele, vamos dizer, 100%, né? Ou seja, coletando todos os itens, realizando todas as tarefas. Isso te dá uma sensação assim realmente de satisfação, que eu diria que é um dos momentos mais, um dos momentos altos da minha relação com o jogo. Eu utilizo muitas coisas diferentes. Primeiro, eu preciso de um videogame, né? Não é, vamos dizer, absolutamente necessário, mas, vamos dizer, se você quer ter um mínimo de seriedade dentro desse ramo, você precisa de um console, né? Funcionando. E é o meu caso, eu tenho o Nintendo 64, você precisa da fita do jogo, né? Você precisa de um controle do videogame, né? Você precisa de uma televisão. Em geral, é televisão de tubo, né, a CRT, que eles falam, que é uma televisão, aquelas televisões antigas, né, porque ela te proporciona uma resposta imediata aos teus inputs no controle. Eu também tenho aqui um computador, um notebook, né, você precisa de um computador para poder transmitir isso ao vivo. Eu tenho uma placa de captura, né, acho que, bom, aí tem algumas coisas acessórias, que são o microfone, né, mas aí são aspectos mais da própria transmissão ao vivo, né, a câmera também, que não entra, assim, não é essencial para a speedrun, né? Bom, como é que você aprende um jogo em termos de speedrun, né? Eu acredito que o primeiro passo é jogar o jogo casualmente. Sem dúvida, a primeira coisa que você deve fazer. Eu acho que gostar do jogo é um requisito importante. Se fazer uma coisa que você não gosta, não faz sentido, né? Especialmente em termos de jogo. Mas vamos lá, como é que você aprende um jogo? Bom, você pesquisa algum bom speedrunner, você vê o vídeo dele jogando e você começa a imitar os seus movimentos. Então, cada detalhezinho você vai fragmentando toda a rota dele, né, que ele vai percorrer, em pequenos fragmentos, e você vai treinando, né? Você vai repetindo os movimentos dele para cada fragmento. E no fim, você vai juntar tudo para formar a rota inteira, né? Bom, como é que é a minha rotina particular de treino? Isso é uma coisa que depende bastante, né? Porque, enfim, tem outros compromissos na vida, né? Não sou apenas jogador, né? Então, eu preciso conciliar. Então, quando eu não tenho muita coisa para fazer ou as coisas estão mais tranquilas, eu diria que, em média, né, uma média assim, bem, dizer, uma estimativa bastante livre aqui, eu diria que umas 3, 4 horas diárias, tá? Teve dias que menos, né? Então, eu diria que essa é a média, umas 4 horas nos tempos livres e uma hora e meia nos tempos mais que tem mais compromissos. Bom, jogos com certeza aproximam pessoas, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu tive a oportunidade de fazer grandes amizades, né, dentro do speedrunning, inclusive participando de eventos beneficentes, e tudo isso ocorre por via da amizade, né? Tudo começa a acontecer pela amizade, porque é pela amizade que começa a surgir a comunidade, né, de speedrun. Nós temos no Brasil uma comunidade brasileira de speedrunners. Claro que, como toda comunidade, existem aspectos que nem todos concordam, né? Mas eu diria que a amizade é uma coisa recorrente dos jogos e principalmente do speedrun essencial. Inclusive, dentre as pessoas que estão competindo entre si, né? Então, vários, vamos dizer, competidores do mesmo jogo que eu jogo são meus amigos, né? Nós torcemos, inclusive,
para que um passe o outro, né? E assim toda a comunidade evolui. É o seguinte, speedrun é uma excelente oportunidade para você se desafiar, cria senso de disciplina, né? Porque somente com disciplina você consegue avançar nos rankings, né? Então é como se fosse um esporte, né? É muito parecido com o esporte, apesar de não ter, vamos dizer, um envolvimento físico, né? Um desgaste físico, vamos dizer assim, mas o treinamento é semelhante, né? O aspecto competitivo é semelhante, é muito parecido com o esporte. Então, todas aquelas coisas que se aplicam a esportes, né, todas aquelas vantagens, eu diria que se aplicam ao speedrunning também. Citando aqui um grande speedrunner, né, que é o atual recordista mundial de Mario 64, no Super Mario 64, que é o Cheese, né, conhecido na internet como Cheese05. Ele, certa vez perguntaram para ele, mas o que é exatamente speedrun? Né? Ele deu uma definição muito simples, mas que contempla tudo, né? As palavras dele foram as seguintes: você pega um jogo que você ama e vença o mais rápido possível. É isso. Essa é a definição mais interessante. Mas é um desafio excelente. Speedrun eu recomendo a todos que gostam de jogos, além de ser muito, muito divertido.